Boa noite. Como andam as relações entre a Igreja Católica e o Estado brasileiro? A Igreja Católica ainda é um agente político importante dentro da nossa sociedade? E esses e outros temas vão ser discutidos hoje, agora, no Roda de Entrevista com o advogado Hugo Sarubi Cisneiros. Ele que é advogado da Santa Sé e advogado da CNBB. Ele veio em Goiânia para participar, advogado da Santa Sé, não, da Nunciatura Apostólica, que representa mais ou menos a Embaixada do Vaticano aqui no Brasil. Enfim, ele veio a Goiânia proferir uma palestra e gentilmente esticou a sua agenda, tem mais agendas amanhã, ele veio hoje participar. Vamos ver aqui, professor, o doutor está aqui, me perdi, conquistas e passos na implementação do acordo. Justamente é o Congresso Internacional Acordo Brasil-Santa Sé. Boa noite, muito obrigado por estar com a gente aqui. Boa noite pelo convite, boa noite aos telespectadores e demais ouvintes do programa. Muita coisa, muita dúvida para a gente tirar, né? Tem muito assunto interessante. Perfeitamente. Me ajudam nessa entrevista o Donizete Santos, ele que é ex-seminarista, entende tudo de Igreja Católica, publicitário e participa dos programas da Rádio Interativa FM. Donizete, obrigado por estar com a gente aqui mais uma vez. Obrigado pelo convite, Enzo. É um prazer estar por aqui. Mas saber tudo da igreja é um universo muito grande, viu? A gente sabe um pouco. São 2000 anos de história, conversava ainda há pouco com o irmão Diego, até quem está no clero está descobrindo coisas até hoje. E o Donizete adiantou aí o irmão Diego, que participa com a gente, ele participa também da rádio difusora de Goiânia, a M640, aí eu lembrei o prefixo. Perfeito. Perfeitamente está aqui com a gente. Muito obrigado por participar com a gente, irmão. Obrigado pelo convite para a gente aprofundar esse assunto tão interessante do Acordo Brasil-Santa Sé. Perfeitamente. Aqui ao meu lado, Helder Dias, do Estádio das Coisas, o portal Estádio das Coisas. Muito bom ter você de volta com a gente aqui, Helder. Obrigado, Enzo. Espero aí ajudar a gente a decifrar um pouco desse mundo aí que mistura um pouco os conceitos de igreja, o Estado laico e o direito canônico e uma série de coisas que a princípio pode parecer alguma coisa, eu até estava comentando antes, meio árida, mas que tem muito da nossa própria história como país, né? E também interessa muito não só aos católicos, mas a todos os cristãos, a todos os cidadãos em geral, os cidadãos brasileiros. E você quiser participar, fazer a sua pergunta, está aí na tela, 32017704 é o nosso novo número do WhatsApp. É o WhatsApp mesmo, o número é diferente, mas é o WhatsApp. E você que nos acompanha pela Rádio Brasil Central, a MFM, pelo Facebook, pelo site da TBC ou pelo nosso aplicativo da Agência Brasil Central, em qualquer parte do planeta, pode fazer a sua pergunta. E eu faço a primeira pergunta. O que é esse acordo entre o Brasil e a Santa Sé? O Brasil, um Estado laico, que não tem religião, o que vai significar esse acordo? O que é esse acordo? Pois bem, é importante a gente começar a resposta para essa pergunta pelo conceito de Estado laico. Muitas vezes há uma confusão, fruto, acredito, de desinformação sobre o que vem a ser um Estado laico e, consequentemente, as pessoas estranham o fato de um Estado democrático de direito celebrar um tratado internacional com uma igreja, digamos assim. Bem, primeiro é bom ter em conta que o que é o Estado laico? O Estado laico é aquele que reconhece que o poder e a sua existência e a sua manifestação como poder decorre da vontade do povo e não é fruto da manifestação divina de algo que provém da transcendência. Só fazendo um parêntese, doutor, isso aí ressalta que o nosso Estado brasileiro não segue fundamentalismo religioso. De forma alguma. O Brasil não adota... Como ocorre em alguns países, como o Irã e outros. Isso, o Brasil... Israel é um Estado religioso, como o Irã. Israel é um Estado oficialmente religioso, como alguns outros estados são. O Irã também é. E existem alguns estados que são oficialmente ateus. Aí a gente já está falando de laicismo ou chamada laicidade negativa. Já seria Cuba, por exemplo. Já seria, exatamente. O Coreia do Norte. Claro que se você olhar o texto constitucional, você vai ter algumas variações. Tecnicamente, por exemplo, poderia-se dizer que a Argentina seria um estado com um viés mais religioso que o Brasil. Mas na prática, a Argentina é um estado tão laico quanto o estado brasileiro. Então, a partir dessa constatação e sabedor que é justamente em razão da laicidade que nós temos a liberdade religiosa,
A consequência da liberdade religiosa, da liberdade de manifestação de crença e outras liberdades individuais nessa seara da fé, aliás, do direito de crer e também de não crer, isso tudo é fruto da laicidade. Muito bem, caracterizado isso, e o Brasil é assim, o Brasil como Estado soberano, como pessoa jurídica de direito internacional público, ele pode celebrar tratados internacionais e o faz, com diversos estados. A Santa Sé é um deles. Então, o Acordo Brasil-Santa Sé, como o próprio nome diz, é um tratado internacional celebrado entre dois entes soberanos de direito internacional público. De um lado, a República Federativa do Brasil, do outro lado, a Santa Sé. Esse tratado, esse texto foi inicialmente assinado pelos dois representantes das duas partes, depois foi aprovado pelo Congresso Nacional, como qualquer tratado precisa ser, e depois ele foi promulgado no dia 10 de fevereiro de 2010. Ele tem o nome de decreto, o número de decreto, o decreto 7.107, mas ele tem força de lei ordinária e vale como qualquer lei nesse país. E existe acordos semelhantes em outros países? Com dezenas e dezenas de países. Inclusive, era uma coisa curiosa, porque o Brasil, por ser o país com, não só percentualmente, como em números absolutos, considerado o maior país católico do mundo, não tinha um acordo dessa natureza. Inclusive, países que oficialmente professam outra confissão religiosa já tinham um acordo semelhante. O Brasil não tinha. E por que demorou tanto? Olha, o processo de negociação começou antes do período da ditadura militar, sofreu realmente uma paralisação, passou todos esses anos, década de 60, 70, completamente parado, década de 80, foi retomado na década de 90, quando finalmente ganhou um impulso ali já nos anos 2000, até ser concluído em 2008. O que isso reflete, o tratado reflete na vida do cidadão? E reflete alguma coisa na vida do cidadão católico, por exemplo? E complementando, e do não católico também? É importante, veja, eu queria começar essa resposta fazendo uma diferenciação que me parece bem pertinente. Uma coisa é o que nós chamamos de direito canônico. Direito canônico é o direito interno da igreja. Basicamente, como principal instrumento, o Código de Direito Canônico. São regras internas. Exemplo, como se celebra um batismo? Quantos padrinhos tem que ter? Como é que é o rito do casamento? Como funciona internamente a congregação para o clero? Isso a emissão normas... de um certificado de batismo, Exato, de casamento. Isso são normas internas da igreja, são normas e, por exemplo, não fere a soberania do Estado brasileiro. De forma alguma, ela diz respeito apenas e exclusivamente ao funcionamento interno. Só que nós temos um ramo no direito que se chama direito eclesial. Direito eclesial é o ramo do direito que tem por objeto a relação entre todas as organizações religiosas, não só a Igreja Católica e Apostólica Romana, todas, e o determinado Estado, no nosso caso aqui, Estado brasileiro. Nós não temos muita tradição com esse ramo. Se você vai para a Europa, vai numa biblioteca de universidade na Espanha, em Portugal, ou até mesmo na Argentina, você vê livros de direito eclesial. Aqui no Brasil, realmente é ainda uma área muito tímida do direito. Então, esse direito, esse ramo do direito, ele vai justamente ter por objeto essa relação, o Estado e as organizações religiosas. E aí, respondendo agora diretamente à pergunta, o acordo sim, ele tem influência no nosso dia a dia, porque ele, por exemplo, disciplina coisas como ensino religioso de matrícula facultativa em escolas públicas de ensino fundamental, quer dizer, diz respeito ao dia a dia do cidadão, direito de assistência religiosa por internos em estabelecimentos hospitalares e presídios. O Estado é obrigado a permitir essas... A permitir. Isso inclusive, isso é dito expressamente no acordo, mas existem normas, inclusive leis federais que tratam desse assunto. A questão do efeito civil do casamento religioso, isso é uma típica norma de direito eclesial. Ou o contrário, a sentença que decreta a nulidade do casamento prolatada pela autoridade superior na Santa Sé, que agora pode ser homologada como sentença estrangeira no Brasil. Isso foi uma novidade trazida pelo acordo. Então você tem muitas explica coisas... melhor. Um casamento religioso, como que é? Explica. Com efeito civil. Veja, qual é assim, aquilo que é meio que de conhecimento, né, comum. As pessoas se casam na igreja e aquele casamento tem efeitos civis. Lógico, a verba no cartório. A verba no cartório, faz os proclamas anteriormente, leva o documento, é assinado lá
pelos nubentes, pelas testemunhas, o padre... O próprio padre substitui o juiz de paz. Substitui, depois leva no cartório, a coisa fica sacramentada. Muito bem. Ocorre que para celebrar isso e dar efeitos civis, isso já era algo relativamente resolvido. O problema era quando acontecia o contrário, porque aquele casamento, e aí por normas de direito canônico, ele poderia eventualmente ser declarado um casamento nulo, por hipóteses que estão previstas no direito canônico, mas que são hipóteses que se aproximam muito das hipóteses do direito civil brasileiro. Então, esse casamento ele podia ser declarado nulo em Roma, mas perante a autoridade brasileira, as pessoas continuavam casadas. E agora essa sentença, ela é considerada uma sentença estrangeira e pode ser homologada no Superior Tribunal de Justiça como qualquer sentença estrangeira. Como se trata de... Donizete, vamos para o primeiro intervalo e a gente já abre o segundo bloco com você, pode ser? Ok, tudo bem. Ok, nós recebemos hoje o advogado Hugo Sarub Cisneiros, ele que é advogado da CNBB, está participando do Congresso Internacional Acordo Santa Sé Brasil, que acontece em Goiânia. Você tem sua pergunta, sua dúvida, pode ligar para ele que ele responde. Voltamos em instantes.